Fala galera, está no ar mais um podcast Audaz e hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, minha amiga, que eu tenho aprendido a amar, é a pastora Silene, casada com o pastor Daniel, e eu vou deixar para ela se apresentar. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Como a Rê falou, meu nome é Silene, sou a esposa do pastor Daniel e é um prazer estar com vocês, Rê. É uma família, tanto ela quanto o pastor Sandro, que eu tenho aprendido a amar, conviver junto com eles no ministério. Estamos juntos aqui para fazer o melhor para o reino e é isso. A gente tem caminhado bastante junto, né? Mas eu não sei muito, assim, da sua vida pessoal. Porque por mais que a gente esteja no mesmo ministério, né, que a Igreja Batista Menorá, a gente atua em ministérios diferentes, né? E eu queria que você compartilhasse um pouco como que foi como que foi até aqui. O que aconteceu, tudo que aconteceu para você chegar até aqui hoje, né? Hoje você é uma pastora, você é casada, você é mãe de duas meninas lindas. Queria que você contasse um pouco. Vamos lá, Rê. O pastor Dani, né, o meu esposo, né, o Daniel, ele falou um pouco sobre essa chegada nossa na igreja. Nós estamos aqui na Menorá, na igreja local, há uns 20 anos aproximadamente. E como que eu cheguei até aqui, né? E alguns sabem, eu sou baiana, eu vim para São Paulo com 15 anos. E quando eu cheguei em São Paulo, eu já tive muito cedo contato com a igreja. Não foi a Menorá, né? Até eu brinquei com a Rê que um dia ela ia descobrir, que ela brinca que eu sou da Assembleia em muitos aspectos. Por causa dos looks pentecostais. Né? Os looks. E eu conhecia Jesus na Assembleia de Deus, né? Então, eu estive na Assembleia há uns 5 anos aproximadamente. E foi uma pessoa que eu conheci ali quando eu tinha meus 17 anos e a gente começou a namorar e ele me levou para a igreja, né? Embora eu vim de um lar não cristão, mas eu vim de um lar muito católico, minha mãe é católica até hoje, praticante. Então eu cresci em um lar que tinha muito temor a Deus e a minha mãe sempre me ensinou que temer a Deus e ser obediente eram os princípios da nossa casa. E eu cresci assim. Até os meus 15 anos, que foi quando eu vivi com meus pais, eu fui direcionada a fazer primeira comunhão, crisma. Então eu fiz tudo o que pede ali dentro da igreja católica, porque minha mãe ela era ministra da Eucaristia, meu pai sempre envolvido, então eles sempre serviram muito na igreja. Então eu cresci nesse ambiente de serviços dentro de uma comunidade local. E aí minha mãe me apresentou a Deus, mas um Deus diferente do que a gente conhece hoje. Né? Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu conheci, né, esse rapaz e ele era cristão da Assembleia de Deus, os pais dele, né? E ele me convidou para ir à igreja e eu fui. E eu ia muito na igreja, todos os domingos eu estava lá, só que eu comecei a mudar muito o meu comportamento para eu ser aceita dentro da igreja. Mudar minhas vestes, e aquilo me incomodava, né? Porque eu fui conhecendo a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia. Inclusive eu tinha a minha tia que eu vim morar aqui em São Paulo. Ela tinha um amigo padre que ele ia muito na casa dela e eu conversava bastante com ele sobre a Bíblia, perguntava para ele por que padre não casava, então ele começava a me explicar e começou a gerar muitos questionamentos, aquela bagunça, sabe? Aí eu ouvia aqui que você não podia fazer isso, você não podia fazer aquilo, não podia usar calça, tinha que ser saia comprida, e aqui o padre vinha e falava, não é assim, que a minha tia também é católica, e eu vim para cá, para São Paulo, morar com essa minha tia, né, que hoje é a titia que todo mundo conhece, né, um anjo na minha vida, que eu falo que eu tenho 2 mães e 2 pais, né, que foi criada pelos meus pais até os 15 anos e depois eu vim para cá, para São Paulo, morar com a minha tia, né, e aí eu conheci a Jesus, tive esse primeiro contato, fui para a igreja, mas só que eu não gostava de lá, era um ambiente que eu não me sentia à vontade, porque eu sempre tive uma personalidade forte, desde criança. Eu sempre conversei muito com meus pais e meu pai ele sempre teve uma personalidade também forte, então a gente tinha algumas vezes algumas desavenças sobre isso, de questionamento. Meu pai envolvido com a política, meu pai é filiado ao PMDB, então ele foi candidato a vereador
2 anos seguidos. Então, assim, eu vim de um lar estruturado, porque meus pais, eles sempre tiveram muito temor a Deus e eles sempre foram muito unidos. Muito unidos. Então, assim, meus pais, eles não falavam palavrões, né? Eles são de uma família tradicional católicos. Então, eu cresci nesse meio. Então, quando tinha alguns desacordos entre eu e meu pai, eram algo que, assim, mínimo, porque o respeito ali sempre teve. Sim. Meu pai ele sempre foi muito exigente quanto à nossa criação, e eu louvo a Deus por isso, né? Mesmo não sendo criado na igreja cristã, meus pais, eles educaram a gente de uma forma que eu falo que eu quero educar as minhas filhas como a minha mãe me educou. De princípios, de conduta, de caráter, né? Então, eu cresci assim. E aí, quando eu cheguei na igreja, eu tinha vontade de fazer outras coisas, só que aí veio impondo que eu tinha que ser desse jeito, eu tinha que ser daquele jeito. E eu ficava com essa angústia, né? E chegou uma hora, foi em 2003, né? Então, eu fiquei ali, eu vim para São Paulo em 97, né? Porque lá onde eu nasci, na Bahia, a gente chegava um momento que você não podia mais estudar ali no povoado. Só tinha até a 8ª série, ou até a 5ª, não lembro direito, acho que era até a 5ª, esse dia que ia mudar de cidade. Só que eu não queria ficar lá na cidade do interior, e essa minha tia morava aqui. Eu falei, tia, eu posso morar com você? Ela falou, vem. Aí eu vim para São Paulo, morei com essa minha tia, só que eu e meu pai, a gente tinha um acordo. Ele falou, você não pode estudar à noite, você só pode estudar durante o dia. Então, meu pai sempre protegeu muito a gente, né? Ainda vir para a cidade grande, ele ficou muito preocupado. Ele falou, não, você não vai ficar andando de ônibus à noite, é perigoso. Então, a gente foi criado nesse medo da cidade grande. Sim. Então, aí eu arrumei um emprego para eu cuidar de umas crianças, né? Inclusive, eles até foram da nossa igreja depois de muitos anos. Ah, que legal! Eu ajudava a trocar a fralda deles, porque eram 3 filhos. E ajudava a trocar as filhas para colocar na perua. E eu trabalhei meio período nessa casa e à tarde eu estudava. Então eu estudava ali no Zenaide, aí chegou no Zenaide, não encaixou muito a escola, porque as meninas queriam bater em mim. Aí eu fiquei muito preocupada, desesperada, porque eu não me enturmava, né? Eu ficava muito na minha, porque eu não conhecia ninguém. Aí eu tive que ser transferida de escola, aí eu ia de perua pra escola, eu morria de vergonha de perua pra escola, aí eu ia pro ponto e ficava lá pra pirueira, você me pega no ponto, porque eu já tinha 16 anos, né? Mas foi através desse colégio que eu conheci esse menino, né? Que ele me apresentou Jesus. Sim, sim. E aí, nesse meio tempo da gente juntos e tal, só que chegou uma hora que não tava muito desgastado o nosso relacionamento. Eu cheguei a ficar noiva dele, ele foi meu primeiro namorado aqui em São Paulo. E como nós fomos sempre muito caseira, né? Minha mãe nunca deixou a gente sair muito. Aqui, quando eu vim, a minha tia foi do mesmo jeito, né? Então, eu tive muito contato com pessoas, mas assim, de ir num parque, ir num shopping, nunca fui pra balada, nunca gostei. A minha criação foi muito restrita quanto a isso. E aí, quando eu comecei a namorar com ele, chegou uma hora que estava muito desgastado. Eu já estava com 20 anos, a gente ficou quase 5 anos juntos. Aí eu quis terminar com ele. Só que nesse meio tempo, eu estava estudando numa escola ali no GEPAN, não sei se você conhece, o Ares de Moura. E lá eu conheci uma pessoa, o Betinho. Sabe o Betinho, o pai do Gil? Sim, sim. Então eu conheci lá e ele falava, vai na nossa igreja. Ele sempre me convidou. E aí um dia eu falei, eu vou lá fazer uma visita. E aí quando eu falei pra ele isso, o meu ex ficou muito bravo. Né? Ah, a igreja que pode tudo, não sei o quê. Porta larga, lá é fácil, não sei o quê. E aí eu fui. Com muita briga, mas eu fui. E aí do nada ele chegou nesse mesmo dia no culto. Lá na Menorá. Lá na Menorá. Eu fui sozinha. Peguei o ônibus, eu sempre morei ali no Santa Mônica, Vista Verde, ali minha tia sempre morou por ali. Então eu fui sozinha. Peguei o ônibus ali, fui sozinha, não avisei pra ele. Aí do nada ele chegou lá. E ele era um pouco ciumento, né? Então ele ficava sempre querendo saber onde eu estava, o que eu estava fazendo. Ele estava lá. E aí na hora do apelo, isso foi em 2002. Aí quando foi na hora do apelo, foi o apóstolo que estava ministrando. Na hora eu já levantei minha mão e falei, é aqui que eu quero ficar. Porque assim, eu não tive aquele toque. Mesmo estando na igreja há quase 5 anos, não tive aquele toque. Então naquela noite eu falei, é hoje. Então eu fui lá na frente, aceitei Jesus.
E a partir dali eu falei, eu não quero mais ir na sua igreja, eu vou começar a ficar aqui. Começar a cultuar aqui. E ele ficou muito bravo. Então todo domingo era uma discussão. E eu comecei a orar, né? Isso foi no final de 2002 e eu estava terminando o colégio. E eu ia começar a faculdade em 2003 e ele também, porque a gente tinha a mesma idade. E eu falei, em 2003 eu vou começar a estudar e eu não quero estudar na mesma escola, na mesma faculdade que você. Então eu fiz de tudo para ele estudar numa faculdade e eu em outra. Porque eu já tinha isso no meu coração, de que não daria certo e eu queria mesmo. E o Senhor já vinha falando comigo, né? Eu comecei a orar e no início de 2003... foi uma noite assim que eu tive um contato muito forte com Deus, eu orando ali, comecei a chorar, uma sexta-feira à noite que eu não tinha ido para a faculdade, porque eu não queria encontrar com ele, que já estava muito desgastado o relacionamento, porque eu queria ficar na Menorá e ele queria que eu ficasse na igreja dele, lá na Assembleia, e eu falei, não quero. Eu comecei a orar naquela noite ali e do nada a minha mãe morava num sobrado que tinha uma sacada. Nisso sua mãe já tinha vindo para São Paulo? Minha mãe já tinha vindo para São legal. Paulo, isso. Porque quando eu vim morar com a minha tia, passou uns 4 anos, todos os meus irmãos mais velhos vieram. Porque eu ficava falando pra minha irmã, vem, é legal. Eu comecei a trabalhar. Nisso eu já estava trabalhando no mercado também, né? Mesmo antes de entrar na área financeira, eu trabalhava no mercado. Sim, né? Então as coisas foram acontecendo, né? E aí meus pais vieram pra cá. Então a gente sempre morou ali no Santa Mônica e eu abri essa sacada, assim, fico olhando na rua. E do nada ele passou de carro com uma menina de carro, com o vidro aberto e tal. E aí o Espírito Santo falou, era isso que você queria ver. Na hora, eu entrei, chorei, e no outro dia eu já falei, não quero mais. Isso foi no início de 2003, antes da gente começar na faculdade. Então aquilo ficou marcado, aquela noite ficou marcada pra mim. Porque eu tive a certeza do que Deus estava preparando. De Deus, né? Você orou. Porque eu já estava uns 6 meses. Eu conheci Jesus na Menorá mais ou menos em setembro de 2002. E aí eu fiquei até fevereiro, que foi o início das aulas, em 2003, quando a gente começou e cada um ir para a faculdade. E eu pedi uma resposta. Falei, Senhor, eu não quero, mas eu não sei como fazer. E aí o Senhor me mostrou essa cena. Né? E depois, realmente, ele já estava com essa pessoa, fiquei sabendo depois. Mas eu senti muita paz. Eu chorei muito porque eu senti a resposta de Deus ali. Sim, sim. E aí, desde aí, foi no início de 2003, eu já fui ali seguindo na nossa igreja, né, na Menorá. Eu falei, é aqui que eu quero ficar. E aí ele seguiu a vida dele também, né, foi tranquilo. Ele ficou lá na igreja e eu fiquei na Menorá. E ali eu me batizei em abril de 2003 e segui. E falei, agora tranquila, não quero, né, ninguém e tal. Mas aí na faculdade, né, um dia eu tava lá fazendo uma inscrição para eu fazer o FIES, porque eu ganhava muito pouco. Nisso eu já tinha saído do mercado que eu trabalhava, né? Eu fui babá acho que 1 ano, depois eu já entrei num mercadinho lá para ser caixa. Sim. Aí depois desse mercadinho eu fiquei uns 4 anos lá. E um cliente que sempre passava no meu caixa, ele falou, entra na faculdade que eu arrumo estágio para você. Eu entrei na faculdade, com 4 meses eu já estava no Unibanco trabalhando, né, como estagiária. E quando eu entrei na faculdade foi muito interessante que eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, meu pai não tinha condições, né, eu ganhava pouquíssimo. E aí, o que a gente fazia? Minha mãe me ajudava para completar com a condição para eu ir para a faculdade, né? E escolher economia. Não foi uma escolha, foi o que eu passei no vestibular na época. Minha primeira opção era a administração, porque eu não tinha noção do que era administração, economia, engenharia. Eu não fiz esse estudo antes, porque eu não tinha nem noção do que era. Eu só queria arrumar um emprego para eu entrar no banco. Você sempre quis trabalhar no banco? Sempre. Eu vim aqui no Bradesco com a minha mãe ali na Mutinga, né? Quando eu era pequena, quando a gente chegou aqui, eu tinha 17 anos. A minha mãe me levava, a minha tia, eu ficava, um dia eu quero trabalhar igual essas meninas. Eu acho tão linda elas atendendo. E eu brincava, quando eu era pequena, eu ficava brincando de banco com as minhas primas. Aí tinha aquelas fichas, sabe? Sim, aqueles papel mais... nossa! Eu sempre olhei as meninas e eu ficava, um dia eu vou trabalhar assim. Olha que legal. Eu achava bonito o jeito que elas se vestiam, tudo social, sim, né? Sim, saltão, elegante. E eu ficava
ficava assim, um dia eu quero isso, eu quero trabalhar assim. E aí eu fui construindo, quando eu cheguei na faculdade, quando eu encontrei com esse cliente lá no mercado, e ele trabalhava no Unibanco já, há muitos anos, e a esposa dele, o filho, ficou tudo amigo da gente, da minha família, da minha mãe, a esposa dele ia na minha casa, né, e falava, eu vou ajudar sua filha, meu marido trabalha no Unibanco já há muitos anos, ajuda ela a entrar na faculdade. Eu lembro que era R$430 a mensalidade da faculdade. Tipo, eu ganhava R$380 no caixa. Eu ficava, meu Deus, como que eu vou pagar essa faculdade? E a minha mãe falou, não, eu vou ajudar você e tal. E aí, muito perrengue a gente conseguiu. Eu entrei na faculdade, depois entrei para fazer estágio no primeiro ano já. E aí, quando eu entrei para fazer o estágio, foi nessa época que eu conheci o Dani, o pastor Daniel. Eu estava na dúvida, sabe? E agora eu não estou conseguindo manter a faculdade, se não vier o estágio, tá acabando, porque o mercado que eu estava trabalhando, o dono estava trocando e queria mandar todo mundo embora. Aí eu falei, o que eu faço? Aí eu fui fazer uma consulta lá no laboratório da faculdade para ver como que era o financiamento do FIES. Sim. Né? Graças a Deus que eu não entrei no FIES, né? Porque depois, a maioria das pessoas que entrou no FIES, depois ficaram todos endividados. E assim, eu sempre fui muito preocupada com o meu próximo passo, né? Então eu fui lá, peguei a ficha do FIES, eu fui fazer cálculo, fui fazer conta, né? Se valeria a pena. Aí quando eu vi a taxa, eu falei, não vale a pena. E aí, mas foi nesse dia, nesse processo do FIES que eu conheci o pastor Daniel. Porque eu estava preenchendo a ficha e aí eu mandei um e-mail, né, pro outro mocinho que trabalhava também com ele no laboratório. E aí o mocinho devolveu o e-mail e mandou assim, beijos pra você e tal. Aí quando o Daniel foi me ajudar e que ele abriu esse e-mail, ele falou assim, engraçado, né? Ele tá mandando beijos. Aí eu, pena que é ele. Tipo, mas falei assim... Sem pensar, né? Saiu. Aí, tipo... Aí no outro dia ele falou, posso te dar uma carona? Eu falei, não, você mora na Zona Leste. Ele trabalhava aqui no Campos Sales, né? Ele era monitor de informática no Campos Sales e eu tava estudando, né? Fazendo economia à noite. E eu falei, que carona? E eu sempre fui muito direta, né? Até eu olhei pra cara e falei, que carona? Você mora na Zona Leste, eu moro aqui pertinho. Carona, tá de brincadeira comigo, né? Ele, não, eu só quero te dar uma carona. Eu falei, claro que não. Beleza, e foi. Aí a gente saiu de férias, que foi julho. Aí quando a gente voltou de férias em agosto, aí ele veio, vamos tomar açaí e tal, na Faria Lima. E as meninas da faculdade, elas sempre ficavam dentro do ambulatório lá, né, querendo falar com o Daniel e tal, por causa do computador. Não era tão acessível como hoje, né? Sim, o pessoal sim. queria imprimir as coisas, ajustar os textos, e ele lá com muita paciência. Aí quando foi em agosto, quando eu comecei a olhar pra ele assim, eu falei, gente, esse menino é tão fofo, né? Ele ensinava para as pessoas com tanta paciência, que eu comecei a olhar para ele de um jeito diferente. E eu estava totalmente desencanada, porque eu tinha saído de um relacionamento. E esse ano de 2003 aconteceu muitas coisas boas na minha vida. Foi quando eu vim para Menorá, que eu tive contato com Jesus de fato, assim, de que eu reconheci mesmo. Sim. Me deu a resposta de que não era aquele relacionamento que eu tinha. E eu entrei no Unibanco como estagiária. Então, assim, Deus foi abrindo tantas as portas que eu ficava, as coisas estão acontecendo muito rápido. E eu fiquei, assim, até assustada de como Deus fez as coisas rápido naquele ano. 2003, para mim, foi é um ano que é marcado na minha vida, né? E aí foi o ano que eu comecei a olhar pro Dani de uma outra forma que eu nunca tinha olhado para ninguém, assim, porque às vezes você olha para alguém com pensamentos de vou ficar, vou beijar, mas aí você olha e fala, esse menino eu casaria. Sabe quando veio assim? Sim. Eu casaria, porque ele tem a persona do homem que eu idealizei, assim, é alto, é calmo. Eu sempre falei pra minha mãe, eu não caso com homem baixo, pelo amor de Deus. E aí não dá pra usar salto, né, amiga? Eu sempre falava isso, e meu pai é baixinho, né? Eu sempre fiquei zoando minha mãe por isso.
Então, Rê, a gente teve esse primeiro contato, né? E quando eu conheci o pastor Daniel, ele estava saindo de um processo de balada, né? Acho que ele comentou aqui. Sim. Ele nasceu numa igreja cristã, ele teve uma base muito boa, né? A primeira igreja batista da Penha. Né? Então, o Daniel conhecia muito a Bíblia, conhece muito a Bíblia, mas ele conheceu desde pequeno a escola bíblica dominical. Mas com os 12 anos o Daniel se desviou. E aí, quando eu conheci o Daniel, ele estava no processo de ele não queria mais a vida que ele estava seguindo. Ele queria voltar para Jesus. Né? Então, quando a gente saiu pela primeira vez que a gente conversou, ele falou, né? Ele falou um pouco da vida dele e tal, mas ele não abriu nada disso. Ele só falou, eu quero conhecer a sua igreja. Aí eu falei, então no próximo domingo você vai. E ele veio. Aí no domingo seguinte que ele veio, ele já também ficou, ele já reconciliou com Jesus. E ele já se acertou e falou, é aqui que eu quero ficar. Então todo domingo ele vinha pro Porto. Lá da Zona Leste. Lá da Zona Leste. Ele vinha e começou. E eu, assim, com 2 anos que eu cheguei na Menorá, eu comecei a servir no Ministério Infantil. Né? Então, eu sempre tive essa vontade de fazer algo, né? Então, já veio de berço, né? Desde a minha infância, eu sempre ajudei, né? Fui catequista lá na igreja, porque na católica, porque quando a gente faz a primeira comunhão, aí eles chamam, a primeira comunhão, depois tem a crisma, e eles chamam, quer servir? Eu quero. Então, dos meus 13 até os 15, quando eu morava lá no sítio, eu servia na igrejinha que minha mãe era ministra e tal. Sim. E quando eu cheguei aqui, eu sentia muita falta disso. Na Assembleia, eles não deixavam eu servir, porque eu tava lá só para acompanhar, mas meu coração não estava lá. Então, eu não quis ter nenhum compromisso. Mas aí, quando eu cheguei aqui, eu sempre tive essa vontade de servir. Aí, a pastora Marina me chamou para ir pro Ministério Infantil. Aí, na minha classe, era o Cadu, né? Os meninos do Louvor hoje, o Gui, o filho do pastor Rian Gustavo, o Léo. Era tudo homem feito já, meu Deus. Todos. Aí você olha e fala, meu Deus, estamos velhas. Mas assim, eles eram da minha classe, então eu dava aulinha pra eles ali dos 4, 5 anos. Eles me chamam todos de tia já, né? Já faz tempo, mas desde a classinha. E eu cresci assim ali na igreja, aí quando eu casei com o Dani, né, a gente conheceu a juventude, quando o Daniel veio pra igreja, a gente procurou uma célula, aí a gente foi na Juventude Audaz, né, na época era o pastor G que estava à frente, quando a gente foi, acho que era a Kátia e o Du. Kátia e o Du que estava à frente, acho que nem era Audaz ainda, mas era a juventude, sim, né, os jovens da igreja. E eu fui fui em vários acampamentos, mas eu nunca esqueço do meu primeiro acampamento na igreja, né, que eu fiquei jogando bola com os meninos e as meninas acharam isso um horror. Porque eu falei, gente, vamos jogar bola. E as meninas, você vai jogar com os meninos? Qual o problema? Porque eu sempre fui muito, assim, desencanada com isso, sabe? Eu fui criada no meio do sítio, no meio do mato, sabe? E todo mundo jogava junto lá na areia, crianças juntos. E eu tinha coisas que eu ainda não entendia. Por que eu não posso jogar com os meninos? E aí aquela liderança veio, conversou. Não é legal, porque eles vão chutar bala forte, não sei o quê. E eu fiquei muito brava, eu lembro. Que meu primeiro acampamento na igreja, na nossa igreja, eu fiquei muito brava. Porque não deixaram eu jogar com os meninos. Aí depois a gente vai entendendo, amadurecendo, né? E aí quando eu casei com o Dani, aí a gente entendeu que a gente não se encaixava na juventude. A gente tinha um pensamento mais de velho, sabe? A pessoa, você pensa como velho. Não é que a gente tinha um pensamento um pouco à frente, né? Aí a gente pediu, falou, a gente não quer participar da célula de jovens, a gente quer participar de uma célula mista, né? Porque já era em célula a igreja. Aí a gente foi para essa célula, foi onde a gente encontrou a Fernanda, o Rodolfo, e ali a gente, né, encaixou com eles e crescemos juntos no ministério, na igreja. Então, até hoje, né, a gente tem um amor por eles, teve a multiplicação, né, e eles foram lá pro pastor Rian, né, para sacerdotes, e a gente tem esse contato muito forte, né, e a nossa, chegar até aqui para nós é algo que a gente não sabe ainda até hoje como aconteceu. Porque a pretensão não tinha, né, de falar, se tinha pretensão de ser uma pastora, ou o Dani mesmo ser um pastor, não. A gente sempre serviu sem nenhum interesse, né? Então, a nossa trajetória na Igreja Batista Menorá,
foi uma construção, né? Porque de obediência também, é para fazer isso, então vamos fazer, né? É para fazer aquilo, então vamos fazer. E eu e o Dani, a gente sempre foi muito encaixados, assim, nas ideias. Nós somos os opostos, né? O Dani, ele é tranquilo, eu falo que ele é o meu equilíbrio, porque eu sou mais... quero que as coisas aconteçam muito rápido. E tem coisas que não acontecem rápido, tem coisas que acontecem, vai acontecer no tempo de Deus. A gente brinca, né? Eu falo que você é o Sandro da minha relação e eu sou o Daniel da sua. Tem que ter, Deus fazem isso, né? Porque é um propósito. Sim, sim. O casamento, Deus faz com propósito. Com então, certeza. Quando eu encontrei com o Dani, eu não tinha dúvida de que eu não tive nenhuma dúvida de que ele era a pessoa que eu ia casar. Porque ele era a pessoa que encaixava, era a necessidade, as minhas necessidades ele supria, sabe? Sim, sim. De temperamento, de calmaria. Eu falo que ele é a minha calmaria. E do mesmo jeito ele fala, não, você é o meu mar agitado e precisa ser assim. Sim. Eu acho que o casamento é isso. Então a gente nunca teve dúvida de que o encaixe perfeito que Deus faz é exatamente. Quando tem alguns que têm a mesma personalidade, dá um pouco de trabalho, sim, né? Para eles conviverem ali. Porque geralmente sempre tem um que vai ceder mais ou menos, e a pessoa sofre com isso. Sim, verdade. Então, quando eu conheci o Dani, eu senti que era isso. E aí, a gente sempre fez planos muito juntos. E aí, na igreja, foi do mesmo jeito. A construção do nosso ministério, a chegada das nossas filhas, né? A Lorena, ela tá com 11 anos, a Manuela tá com 3. Então, a gente sempre foi muito organizados, assim, eu e o Daniel. Quando nós nos conhecemos, com 2 anos, a gente tinha certeza do que nós queríamos, 2 anos de namoro. Nós namoramos 5 anos, né? Então, eu estava na faculdade, ele também estava quando a gente se conheceu. E aí, nosso propósito era, a gente vai casar depois que a gente terminar a faculdade, né? Então, tá bom. Depois de 2 anos, a gente comprou um apartamento juntos, e aí a gente calculou o tempo da entrega da chave é o tempo que a gente termina a faculdade, e aí a gente fica mais tranquilo. E foi assim que aconteceu, a gente construiu tudo junto, tudo. Até a gente tinha amigos que ficavam, o Daniel de sábado ele não vai jogar uma partida de tênis, porque ele gostava, né, assim que a gente casou com a gente, porque ele fala que vai acompanhar você para levar a Lorena ao médico. Mas a gente foi sempre assim, sempre marcou as consultas para os finais de semana, para todos estarem juntos, né? Tudo que a gente vai fazer é muito junto. Vai no mercado, a gente vai juntos, a gente faz compras juntos, pra gente é um passeio assim. isso. Sim. Então a gente curte, né, fazer tudo que o Dani faz é muito juntos. Então se eu vou tomar uma decisão, ou ele vai tomar uma decisão, ele, amor, o que você acha? O que você acha? Aí a gente fala, não, tá bom ou não tá bom. Então, e a prioridade da família, né? Sim, eu e Dani, sim. a gente sempre foi muito assim, a prioridade das meninas, da gente. Com certeza. Então, dá um tempo para nós. Nós somos muito acelerados, né? E tudo que a gente pega para fazer, a gente quer fazer o melhor. Né? Nós somos falhos, todos nós somos. Sim. Mas nós somos intensos no que nós fazemos, né? Em tudo. Então, eu creio que o chegar até aqui é por isso, né? Porque tudo que a gente vai fazer, a gente faz de coração mesmo. Sim, quer fazer acontecer. Se não tá dando certo, a gente vem, por que que não tá? Vamos corrigir a rota. A gente conversa muito na nossa casa, assim, o diálogo pra gente na mesa, sabe? Todo mundo junto. É essencial. A Lorena, ela já tá com 11 anos, mas ela já participa das nossas conversas, de todas. Tem até algumas que já, calma, não sofra, tem coisas que você não precisa saber ainda, né? Porque ela é também bem adulta, a Lorena, pra idade dela. A Helena com 9 anos também. Nossa, tudo ela fala, toda conversa ela tá junto, ela quer dar opinião. Sofre também, né? Sim, não sim. tem necessidade disso sim, ainda. Sim. E você comentou que seus pais, eles são, né, católicos bem tradicionais, né? E eu também vim de uma família onde os meus pais eram católicos e por causa de algumas situações que a minha família passou com pessoas cristãs, meus pais sempre tiveram meio que ranço de crente, né? Eu queria saber como que foi pra você a aceitação dos seus pais quando você falou, mãe, pai, olha, eu tô frequentando a igreja evangélica agora, como que eles reagiram? Como que foi essa transição, assim? No início, a minha mãe não gostou muito, principalmente pelo fato de que eu estava com uma pessoa indo para uma igreja que ela não gostava da pessoa.
E ela não gostava do meu comportamento ter que mudar. Então, eu era uma pessoa na semana, no final de semana eu tinha que colocar um saião para ir para a igreja. Então, eu falava, filha, isso não tá certo. Porque a minha mãe, ela sempre deixou a gente muito tranquila quanto a tomada de decisões, de falar assim, ó, eu quero seguir isso. Coisas erradas, claro que não, porque lá em casa não tinha negócio com isso, sim, né? sim. O que é certo e ponto, o que é errado aqui não se fala. Então, a gente foi criada assim. Mas se é algo que fala de Deus, que é algo que é bom para nós, a minha mãe não falou não vá, mas ela não concordava com o jeito que eu estava indo, Sim. né? Tanto é que quando eu vim para menorar, ela falou, filha, é a sua cara essa igreja. Então ela vinha, né, comigo. Ela vem até hoje. Você Sim, vê sim. minha mãe, né, várias Sim, vezes sim. ela vem. Toda fofinha. Minha mãe, ela tem o dom de cura, né? Então minha mãe tem pessoas que vêm de muitos lugares para minha mãe orar. Eles falam benzer, mas eu falo orar nas pernas, curar em zipas, essas coisas Sim, sim. eu já vi pessoas chegando na minha casa com a perna toda preta, minha mãe ora, dá um mês a pessoa veio agradecer ela, pessoas já quiseram dar dinheiro para ela, porque... Então, assim, eu creio que é questão de tempo, sabe? Porque a minha mãe, ela tem uma fé muito... É muito linda a fé da minha mãe. E ela não tem dúvidas da salvação dela. Ela fala, eu vou pro céu, eu sou salva. Ela não tem dúvida. Dom de cura. Então, eu fui criada num meio assim de que é de Deus, é coisa boa, eu te apoio. Entendi. Né? Então, quando eu vim para menorar, ela ficou super feliz. E ela ama a nossa igreja. O meu pai também teve um tempo... Depois que nós crescemos, meu pai, quando meu pai veio para São Paulo, ele começou a ganhar muito dinheiro na época, né? Assim, meu pai, ele sempre foi de um perfil empreendedor, né? Então, mesmo no sítio, quando a gente morava, meu pai, ele tinha uma época, quando eu estava ali com os meus 9, 10 anos, meu pai, ele estava muito bem, ele tinha 3 farmácias, então começou a entrar na política, ele começou a dar remédio para a população, e aí foi onde ele começou a se perder, quando ele entrou na política. Aí ele perdeu tudo que ele tinha construído, né? Ele tinha casa de farinha, ele tinha gados, né? Então meu pai começou a perder tudo que ele construiu. Foi aí que, bem na época que eu fiz 15 anos, eu falei, eu preciso trabalhar, porque meu pai estava com muitas dívidas com agiotas, ele estava quebrado financeiramente. E foi bem na época da minha adolescência, né? Então eu via aquilo e eu ficava muito triste, porque quando eu era menor, eu via meu pai chegar com um bolo de dinheiro, jogar na mesa, começar a contar, e meu pai esbanjava muito, né? E aí quando meu pai falou, eu vou para São Paulo para trabalhar, foi aí que eu falei, então eu vou morar com essa minha tia que já mora aqui e eu quero trabalhar também, eu quero ajudar de alguma forma. Aí veio eu, meus irmãos mais velhos, né? Porque lá no sítio onde a gente morava, não tinha o colégio, né? Que eu falei, a gente ia para essa cidade. Aí meu pai comprou uma casa lá para os filhos, quando chegasse na idade, morar nessa casa. Aí ele montou um mini mercado pro meu irmão mais velho. Aí meu irmão mais velho engravidou a menina que trabalhava para ele na casa, no mercado. E aí desandou a família. Aí meu irmão começou a ficar com essa mulher. A gente já não ia mais para essa casa, a gente ia para casa de famílias, pros amigos do meu pai. Sim. E aí eu falei, pai, eu não quero morar com alguém. Se é para eu morar com alguém, eu vou morar com a titia, que é essa tia minha que já morava aqui em São Paulo. E aí foi quando eu vim com meu pai, porque meu pai veio reconstruir a vida dele aqui. Porque ele estava muito endividado. E aí depois de uns 3 anos a minha mãe veio. Porque eu comecei a falar para minha irmã, vem, tem oportunidade de emprego. Aí meus irmãos vieram também. Aí todos vieram e meu pai reconstruiu a vida dele. Aí meu pai reconstruiu a vida, começou a entrar de novo em dívida, porque aí começou a trair a minha mãe, traição. E foi no ano de 2003 também que eu conheci o Dani e meus pais se separaram. Então, assim, tudo aconteceu nesse ano, por isso que eu falo, ao mesmo tempo que acontecia muitas coisas boas, também aconteceu muitas coisas ruins. Foi no tempo que meu pai foi embora de casa. E depois a gente foi entender que a minha mãe nunca demonstrou nada. O relacionamento deles era maravilhoso, a gente não sabia. Só que aí minha mãe falou que ela sofria muito, né? Porque meu pai já tinha traído ela algumas vezes, ela já tinha perdoado. E o meu pai falou, eu só esperei vocês crescerem. Eu já tinha certeza do que eu queria, ele chamou a gente, conversou. Falei, tá bom, né? Ninguém é obrigado a ficar, desde que eles não têm o conhecimento que a gente tem hoje de que o casamento é para sempre. Então ele foi embora, simplesmente. Hoje o contato que a gente tem com meu pai é pouco.
né? Ele tem a família dele, vive com ele já há 19 anos quase. E assim, a minha mãe nunca quis ter alguém, né? A minha mãe sempre viveu por nós e para nós. Então, assim, ela nunca trabalhou fora. Nós somos em 7 irmãos. 7. Né? Eu sou a do meio, eu tenho 3 mais velhos e 3 mais novos. Eu até brinco, gente, eu sou o equilíbrio dessa família, pelo amor de Deus. E aí os mais novos sempre falam, eu quero fazer isso, me ajuda. Então tem esse... Você acha que vai dar certo, né? Para pedir ajuda, os mais velhos também. Então a gente tem sempre essa união, né? Nós somos em 7, mas somos muito unidos, graças a Deus. Tem aquelas briguinhas de irmão que é natural, normal, mas o que um precisa do outro é sempre ali entre nós, né? Todos estão bem. A Liliane é a mais nova, que você conhece, né? Que foi respostas das minhas orações de estar ali, porque foi uma luta quando os meus pais se separaram. Ela sofreu muito porque ela estava bem na adolescência e muitas noites em orações, de jejum, e hoje eu vejo a minha irmã super bem também. Eu lembro do primeiro de célula. Eu lembro do primeiro acampamento da Lili. Muito trabalho, porque por falta de sabedoria o meu pai deu uma legalidade, né, sobre a vida dela, e ela sofreu muito com isso, né, durante as brigas de separações. Então a minha irmã, ela sofreu muito com isso, mas para a glória do Senhor ela está nos caminhos, né, bem, servindo também. E o meu outro irmão mais novo também, ele está na igreja cristão. Os mais velhos ainda não. Os mais velhos, porque é a promessa de Deus, né? A minha mãe, meu pai até outro dia eu conversando com ele, ele falou que andou indo nas igrejas, que ele não estava muito bem. Aí ele falou, eu comecei a ir nas igrejas, estou me sentindo bem. Eu falei, que bom, pai, glória a Deus por isso. E eu creio que a minha família, né, todos eles vão conhecer a Jesus. Né, eu tenho uma irmã que ela é bem católica também, da carismática, então ela ministra na igreja. Carismática. Eles falam em línguas, é coisa linda, sabe? De ver o jeito que a minha irmã, que ela tem o contato com o Espírito Santo. Santo. O Espírito Santo. Exatamente. Então falta, né, só a chavinha. Exatamente. Né? Então, e eu dou glória a Deus por isso, porque a minha família é assim, sempre teve o temor ao Senhor, sempre. Católico, praticante, que teme ao Senhor. Então não existe, porque eu sei que tem muitas famílias que têm outras dificuldades, de que um é dessa religião, outro é dessa seita, né? Então na minha família não, ou é cristão ou é católico e praticante. Né? Então não tem outro, então a gente se dá bem por isso, um respeita o outro, mas eu creio que todos, então nunca tive esse negócio de não é legal ser cristão, tenho ranço de crente. Não, minha família nunca teve isso, ao contrário, minha mãe mesmo católica às vezes chama as irmãs para orar na minha casa, então isso sempre foi muito tranquilo na minha casa, sempre teve esse respeito e essa admiração, porque o irmão da minha mãe, eu creio assim, Rê, que a família da minha mãe, que eu não conhecia os meus bisavós, eles conheciam Jesus, porque o nome do meu avô, o pai da minha mãe, é Josué. Você entende? Então, assim, eu tenho certeza que eles já tiveram contato. Sim, e o irmão da minha mãe, ele também era cristão. Ele ia ser pastor quando ele faleceu. E ele sumiu de um jeito que até hoje ninguém descobriu. Desapareceu. Roubaram o carro dele, largaram o carro dele num lugar lá que ninguém nunca soube, as polícias que acharam. E ele sumiu. Até hoje ninguém sabe do corpo desse meu tio. Nossa. E ele era o cristão da família. Olha só. E aí até o meu primo, a gente conversa muito, né? Porque ele vai na igreja também, ele fala, eu vejo você e o Daniel, eu falo, meu Deus, isso, sabe? Alguém tá dando continuidade. Sim, né? sim. E quando a gente começou com essas dúvidas, né? Quando o apóstolo falou com o Dani, né? A gente orou, buscou muito a resposta do Senhor. E veio muitas confirmações de que a gente estava destravando algo dentro da família, né? Familiar. Né? Então eu sei que onde nós estamos é uma resposta de oração de pessoas que eu não conheci, mas eu sei que são da minha família, entende? Incrível, incrível. E com relação ao chamado pastoral de vocês, vocês começaram ali na Menorá, vocês passaram por
foram líderes de células, hoje PGs, depois foram supervisores, vocês sempre trabalharam muito com casais, né? Eu lembro de vocês ali envolvidos com acampamento de casais, encontro de casais, vocês sempre ali, vocês sempre liderando como referência, e hoje vocês atuam como líderes dos pequenos grupos, né? Que eram as antigas células. Como que Deus confirmou isso no coração de vocês, que vocês teriam que atuar exatamente nessa área? Então, eu creio que foi uma consequência, né, do que a gente, no meio que nós estávamos. Então, quando nós chegamos na célula da Fernanda e do Rod, era na casa da Esther, né, e do Ronald ali, e eram mais casais mesmo. E aí a gente começou a ter mais afinidade, nós éramos recém-casados, né? Eu estava ali fazendo uma pós-graduação, o Daniel também. Então a gente não podia fazer durante a semana, não poderíamos ir na célula durante a semana e a gente encaixou numa célula de sábado. Porque a gente falou, a gente não quer ficar fora, né? A gente quer estar junto com eles. Então sempre tiveram muitos casais nos nossos pequenos grupos. E nós nos identificamos com isso. E aí quando a gente chegou, a Fernanda já começou a olhar para nós, né, e falou, eu quero que vocês, né, comecem a ser nossos auxiliares. Um pouco antes, até a Virgínia e o Celso, nós fomos das células, as primeiras células que nós fomos foi da Virgínia e do Celso, as mistas, né? E aí, quando a gente começou a fazer a pós-graduação, eu falei, Vi, eu preciso sair da sua célula, porque a gente não vai poder mais vir durante a semana. Aí ela falou, não, vocês não vão ficar sem célula, não. E a Vi foi a minha primeira discipuladora. Uma fofa. É uma fofa, a gente tem um carinho enorme pela Vi, a Virgínia e o Celso, né? São uns queridos nossos. E ela me indicou para a célula da Fernanda. Ela falou, tem um casal que é a cara de vocês, que é uma referência dentro da nossa igreja, né? E aí indicou nós ali, super encaixou e foi realmente muito bom, porque nós aprendemos muito com a Fernanda e o Rodolfo, né? Porque é aquela criação que eles tiveram desde pequenos dentro da igreja, que para nós complementou, né, de conhecer mais Jesus, das vivências, das experiências, né? E aí foi aí que a gente começou a entender como que era servir casais também, né? E aí ela falou, convidou a gente para ser líder, para ser auxiliar. E a gente começou ali trabalhando com eles, né? A gente gostava muito de fazer muitos eventos com as células. A gente fazia muitas coisas legais, assim, de ir para parque, né? De viajar juntos. Né? E começou aquela cononite até, né? Chegou a hora que você tem que multiplicar. Sim. E aí tu fala, não quero multiplicar, quero ficar nesse mundinho, né? Só que aí a gente começou a fazer o CTL e a gente entendeu, né? Que é o curso de treinamento para líderes. E a gente entendeu o que era ser um líder. E aí o Espírito Santo colocou no nosso coração que nós devíamos ser líderes. E aí eu sempre falava pro pastor Dani que nós só seríamos líderes depois que a gente estivesse numa casa maior, porque a gente morava num apartamento pequeno. E a gente começou a orar por isso. Senhor, a gente quer uma casa para que essa casa tenha célula. Né? Então a gente buscou isso no Senhor. Aí quando foi em 2011 a gente comprou a nossa casa, né? E a gente mudou do apartamento que era muito pequeno e a gente foi para essa casa. E em 2011 mesmo nós começamos já a ter a célula em casa, a gente multiplicou e nós fomos com 6 pessoas para nossa casa. Então foi muito difícil porque você multiplicou de um grupo que tava com 18, mas a gente levou 6 só por causa de horários, não encaixava. Então nós começamos a liderar esse grupo. E a primeira experiência que nós tivemos, eu creio que foi aí que o Senhor já foi, né, nos treinando para isso, foi com uma família que teve uma dificuldade com uma adolescente e que nós não tínhamos nem ideia de como. A Lorena tinha 7 meses. Nós não tínhamos nem ideia, Rê, de como resolver esse problema. Né? E aí a gente chamou o pastor Rian e ele ajudou a gente, né? E aí nós fomos crescendo como líderes. Porque às vezes as pessoas acham, eu preciso me preparar para ser líder. Você nunca vai estar preparado. Nunca. Você precisa ter disposição e amor por servir. Sim, com certeza. É isso. Porque estar preparado, nós nunca vamos estar. E aí a gente lidou com aquela situação de um jeito tão delicado, de um jeito que hoje a mãe olha pra gente e fala...
ela tem um carinho tão grande por isso. Ela fala, olha, se não fosse vocês, eu não sei o que seria da minha filha e da minha vida. Porque ela estava passando por uma situação tão difícil. E sabe o que nós fazíamos? Orava por ela, do jeito que nós sabíamos, porque nós éramos tão novinhos assim na liderança que você não tem muito jeito, né? E nós orávamos por ela, os horários que ela ligava, a gente estava sempre disponível. E aí começou esse processo. Aí foi também de uns 2 casais que teve muita dificuldade no relacionamento, que poderia ser nossos pais, e nós ali muito novinhos ainda, e ajudamos eles de uma forma que depois eles trocaram alianças, fizeram votos e falaram, olha, se não fosse vocês, nós estaríamos separados. Então a gente via a mão de Deus ali, porque nós não éramos mesmo, era Deus, porque a gente não sabia nada. O que a gente fazia era estar disponível todas as vezes que eles nos chamavam. Tinha momentos que até o Daniel falava, ela ligava 3 da manhã pra mim, né, porque tava com problema, dificuldade, que tinha álcool envolvido, né, ele era alcoólatra, então ela ligava, e o Daniel falava, meu Deus, e aí? Eu ficava, Dani, eu preciso ajudá-la, né, então eu só tinha, assim, pra oferecer o tempo. Então eu sempre me dediquei com isso, né? A pessoa quer falar, eu vou lá, converso e falo. Escuta. O Dani até brinca e fala, meu, você parece que ama resolver problemas, né? Eu acho que ele até falou isso no podcast dele. Como pode? Você gosta de resolver problemas? Eu falo, não é, porque eu acho que tudo tem um início, meio e fim. Eu quero entender por que começou, como que começou. Tudo tem uma raiz, né? De onde a pessoa veio, como que começou esse problema. Então, eu gosto disso. Né, de querer entender como que começou para ajudar e desenrolar o processo, né? Até lá no meu trabalho, assim, tem algumas coisas que eu achava, isso aqui é seu. Então ele já passa para mim, assim, isso aí é pesquisa, isso aí vai levar tempo, é um problema sério. Então, Deus deu esse dom para mim, né? E no Servindo com Excelência também eu descobri que realmente é um dom, né? De você estar ali patrocinando coisas que você nem imagina o que é, só que pro reino vai ter um efeito que você não tem dimensão. Você só faz sem interesse algum, porque é a paixão que você tem, né, de patrocinar algo para que ele aconteça, e aí flui. Né? Então, tudo que acontece na minha vida sempre foi muito sem interesse, sabe? Assim, porque às vezes você entra até sem noção, não é calculado, de falar, eu vou fazer isso porque vai dar isso. Não, você só vai. As coisas pro reino não são assim, né? Então, tudo, mas mesmo no profissional da minha vida, foi sempre assim. Né? Então, eu acredito que não é algo que você faz porque você quer algo em troca, mas você faz o melhor e aí vem. Aí as coisas acontecem. Por causa do amor, né? Quando a gente faz com amor, você não que você quer algo em troca, mas as coisas acabam fluindo de uma maneira que você acaba sendo beneficiado. De uma maneira leve. Eu sempre falo, gente, servir precisa ser leve. Não pode ser porque peso. No dia que for um peso, eu não sirvo mais. Sim. Eu sempre falo isso na minha casa e para as pessoas, né, que estão junto conosco desde o início, mesmo na liderança de células, a gente sempre falou, essas 6 pessoas da nossa casa, daqui a pouco a gente estava com 70 pessoas. Quem multiplicou uma célula, depois multiplicou outra célula, multiplicou outra. Aí quando teve a emancipação da igreja do pastor Rian, as sacerdotes, aí a gente ficou na supervisão, né, no lugar da Fernanda e do Rodolfo, porque eles foram para lá. Então a gente ficou ali assumindo o lugar, porque nós já estávamos na nossa rede com 70 pessoas. Né, e começou a crescer de uma forma que pra gente era muito natural, porque não era peso, né? Ah, vamos fazer isso? Vamos. Todo mundo abraçava, ia fazer. Mas é porque a gente nunca falou, faz. A gente sempre fez juntos. Nós sempre fomos juntos com eles. Eu e o Daniel tem muito esse perfil, né? Vamos fazer. Então, se der certo, aí a gente convida todo mundo, né? Então, a gente sempre experimentou as coisas dentro do nosso pequeno grupo. Quando a gente expandir, vamos convidar o grupo A, B e C e juntar todo mundo, vai dar certo, porque a gente já fez no nosso, né? Então, isso gerou muitas evidências, são frutos, né? Frutos do que você faz por amor. Sim, né? sim. Então, cresceu bastante o nosso setor, né? Porque antes era setor, redes. E aí a gente reportava ali pro pastor Wagner, né, que é um fofo também, né, uma pessoa. Sim, eu chamo ele de pastor até hoje, né, porque quando eu cheguei na igreja foi uma pessoa. Ai, peraí.
uma pessoa assim que me abraçou muito, assim, como paizão mesmo, cuidou muito de mim. Eu tinha muitas dúvidas, eu sempre fui muito questionadora com as coisas, né? Sempre, falou, então deixa eu, o pastor Wagner. Então eu sempre tive essa afinidade com ele desde que eu cheguei. Né? Então eu pergunto até hoje muitas coisas para ele, mas ali quando eu cheguei na igreja, o cuidado que ele teve comigo, né, foi maravilhoso, foi algo que me deixou marcado, né? Constrange, até né? hoje, constrange, né? Tanto é que ele fez o nosso casamento, né? A gente comprou apartamento, ele foi lá orar na nossa casa, no nosso apartamento também. Então todas as nossas conquistas, o pastor Wagner sempre está presente, e mesmo na tristeza, né? Eu lembro que quando a minha sogra faleceu, o Dani sempre fala isso, né? Que na hora que ele estava ali sozinho com ela, foi a última, né? O último respirar da minha sogra. Aí ele falou que do nada ele saiu lá no hospital para chorar, o pastor Wagner aparece, né? Então ele ficou ali com o Dani naquela hora, né? Então o pastor Wagner é muito presente na nossa vida, e quando a gente veio para a igreja, essa construção, né? Ele fez muito parte. Então ele estava no grupo de pequenos grupos e a gente conversava de célula, na época era célula, né? A gente perguntava ao pastor Wagner como que funciona isso, por que é assim, e ele sempre deu muito suporte para nós, em relação ao que era ser um líder, como que vocês devem se comportar, né? Então eu e Dani, a gente sempre foi muito obediente a ele, tudo que ele falava faz assim, a gente fazia. Era o MDA que a gente seguia o MDA certinho, né? Fazia as apostilas, tudo que a obediência, né? Então a gente sempre seguiu dessa forma. E eu creio que por ter crescido ou estar onde estamos hoje, é consequência disso, né, Rê? De fazer as coisas para Jesus sem interesse e fazer o que gosta, né? Na verdade eu vejo uma multiplicação, né? Porque da mesma forma que vocês, né, foram super bem recebidos e foram muito bem acolhidos pelo pastor Wagner e pela igreja. Pela igreja, né? Que assim, a gente acaba tendo mais contato, né? Com um ou dois ou três, né? Mas assim, é pela igreja. Então isso acaba multiplicando, né? Então o mesmo cuidado que você recebeu, que eu recebi, que o pastor Sandro e todos os outros receberam, a gente quer dar, isso, né? Então, então assim, é o que diz as escrituras, né? Jesus, ele falou para os fariseus e falou para os discípulos que ele fazia aquilo que ele viu o pai dele fazer. Sim. Então, é muito que a gente vive como igreja local. A gente faz para os outros aquilo que a gente recebeu quando a gente chegou, todo arrebentado, né, com um monte de situações, um monte de problema. A forma que a gente foi acolhido, hoje a gente está aqui, a gente está aqui para acolher, né? Então eu vejo muito, isso é muito bíblico. Transmitir isso, exatamente. Né? É a multiplicação que você falou. Aí depois foi um processo, o pastor Wagner, ele foi, né, orientando como fazer, e a gente fez, e quando teve a multiplicação, que o apóstolo começou a discipular o Daniel e a pastora Marina começou a me discipular, e aí mudou, é outra chave, né? Aí você tem que entender que até o pastor G brincou com a gente, foi, agora já era. Agora já era. E começou a ser discipulada pela pastora Marina e pelo apóstolo, não tem jeito, vão ser pastor. E assim, eu nunca encanei nisso, mas o Dani, ele sempre teve um dom de mestre, né? Então, quando a gente se conheceu dentro do laboratório, o jeito dele ensinar me cativou. E eu falava pra ele, amor, você tem um dom de mestre, você tem um jeito de ensinar. Ele ficava, imagina, eu não tenho nem paciência com isso. Ele não gostava, todas as vezes que eu falava. Mas pra mim, o mestre era dar aula, ele ia ser mestre, né? Nunca imaginei que seria, né? Ele seria pastor, né? E tendo esse dom da palavra que ele tem. E a gente cresceu assim, né? Pensando muito no nosso profissional. E aí, quando juntou com a igreja, né? E quando a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente começa a ter entendimento, eu falei, Senhor, eu quero unir a minha profissão às escrituras. Aí o Daniel, a parte criativa dele com a parte de mestre, foi, eu quero juntar isso às escrituras,
né? Então, quando a gente começou a entender que nós poderíamos dar muito mais frutos do que não só aquilo que a gente estava acostumado de fazer acontecer, né? De pôr a mão e falar, não, vamos fazer, vamos idealizar um grupo assim e vai sair. Aí quando você começa a ser discipulado pela pastora Marina, pelo apóstolo, aí é outra chave. Aí você vê que fala, tem mais coisas que você nunca viu e você precisa aprender. Sim, sim. Né? Então, e aí se debruçar em livros, na palavra e começar a entender que o ensino, ele vai abrir portas, ele vai abrir a mente das pessoas, transformar as pessoas. E aí é onde a gente entrou nos últimos 3 anos, né, com esse discipulado deles, né, e esse convite, né, que ele fez pro pastor Daniel para assumir a parte da igreja como um auxiliar. Foi aí que veio muitas dúvidas, porque foi bem no início da pandemia, né, que veio, e eu sei que eu fui lixada nessa época, porque eu jamais queria ser uma pastora. Eu lembro. Quis, nunca estava no... eu não aceitava, todo mundo vinha falar não, e o Dani, ele falou, apóstolo, eu preciso ouvir confirmações de Deus. Ele já tinha recebido algumas profecias, mas ele é muito, o Dani, ele é muito assim, eu tenho que ver, né? O Senhor tem que falar comigo, Então ele foi buscar e veio as confirmações, né? Então a virada do ano, assim, de 2020 para 2021, nós não sabíamos que ia acontecer em 2021 e a data, a gente não tinha nem noção de quando que é. Mas ali na virada do ano, na igreja, que a gente não podia se abraçar, mas que a gente soltou aqueles balões brancos, ali o Senhor deu a confirmação, né, para o pastor Dani, que realmente era. Né? Então foi uma noite muito marcante na nossa vida, porque a gente voltou para casa, a gente ia para minha mãe depois do Réveillon, sempre tem aquele jantar, e a gente falou, não foi. Não vamos, ele foi para casa e a gente... juntos, assim, nós só chorávamos. Ele ficava, porque a gente, eu ficava, a gente não, você, fala de você, não fala de mim, ele não, porque a gente, eu não, aí ficava a noite inteira, e as crianças foram dormir, e a gente passou aquele Réveillon chorando, e depois questionando, né, porque ele tinha, Deus falou, e vai com ela, pra ele. Meu filho, você não entendeu? É fácil, né? E ele ficou muito mal naquela noite, passou uma semana muito difícil, assim, de questionamentos. Ai, minha voz tá falhando. E eu falei, não, acho que é o ar. Muito forte. Aí ele falava, eu falava, não, você, e ficou nessa. Eu sou só a mulher do pastor, né? Isso foi o início de 2020, né? De 2020 para 2021, foi no início de 2021 e ficou nessa luta, né? Eu falei, Deus precisa falar comigo também. Então ali eu estava num processo no trabalho de voltar da licença maternidade, voltei, né? Eu fui mandada embora e eu me questionava muito, por que tudo isso está acontecendo? Porque eu sempre amei o que eu faço, sempre gostei muito de estar onde eu estava. E aí Deus foi falando comigo. E foi onde Deus falou, eu quero que você acompanhe o seu esposo onde ele estiver. E o que ele for fazer, você vai estar junto com ele. Vocês sempre fizeram tudo muito juntos. Yes. E veio palavras, pessoas que eu nunca vi na vida, veio falando pra mim, vocês estão juntos, então vocês precisam estar juntos em todas as coisas. E eu entendia que era, né, pra eu falar sim. E ele deu sim pro AP quando eu dei o sim pra ele. Porque ele falou, eu não quero ir sozinho. Se você não for comigo, eu vou esperar até quando Deus falar com você, porque Deus falou que somos nós, não é você. Não é só eu, não é só você. Aí foi assim, sabe, esse início de 2021, a gente ficou aí até outubro, né, que foi a nossa consagração, nessa luta, aí eu falei, tá bom. Mas assim, até hoje, faz um ano, a gente tá aprendendo, né, são muitas coisas que mudam. Fala que não muda, mas muda muitas coisas nas nossas vidas, a gente começa a ver o reino espiritual de outra forma. Inclusive, a responsabilidade, né, muda bastante. A questão quando é diferente quando você ministra já com a unção pastoral, né? Sim. Você percebeu o que de diferente? Lembra que eu falava isso pra você? Você sente, né? Sente. Muito diferente, Rê, porque assim, eu ministrei poucas vezes antes de estar como pastora. Na igreja, né? A gente abria os cultos, lembra que era um outro formato, mas ministrar para a igreja
Eu ministrei acho que umas 4 vezes. Nos cultos de quinta, Nos cultos de quinta. Menor online. Mudou muito durante a pandemia, mas antes não era assim. Então eu até brinco com a P. Eu falo parece que tudo pra mim é mais rápido, porque aí eu acabei de ser consagrada, já você tá já no vai domingão lá. Ai, meu Deus. Porque, sabe, eu fico assustada. E o pastor Wagner que faz as escalas, né? Aí passa 6 meses e eles falam, vai celebrar na Santa Ceia. Eu falo, meu Deus, mas como assim? Ele é assim. Que é dinâmico. Então, assim, as coisas são muito rápidas, acontece de uma forma muito rápida, né? E a gente tem essa preocupação. Eu e Dani, a gente sempre quer levar ali, né, no púlpito que a gente vive. Sim, né? Isso é muito importante. E assim, a palavra revelada, você precisa estar em conexão com o Senhor, orar, jejuar. Né? Então, o jejum para nós é algo que começou a fazer muito parte depois que você toma uma decisão do ministério, porque o jejum, ele fortalece a gente. Sim. No mundo espiritual. Te faz sensível à voz de muito Deus. Sensível. Você fica mais... A gente não tem noção do que o jejum traz na nossa vida espiritual. Então, a gente precisa estar atento a isso. E a ministração é isso, a palavra revelada. Que até então eu já dei palestra falando de finanças, né, na minha área profissional, só que quando você vai falar de Cristo, né, quando você vai falar da palavra, é totalmente diferente, porque você vai falar algo que você tá dentro da sua casa e você vai externalizar isso. Daí como que você vai passar? É muito fácil você ter uma vida aqui, viver, mas como você vai passar isso, entender a realidade do outro, não é a sua. Né? Então, você tem que tomar cuidado, você fala para todos os tipos de pessoas. Sim, exatamente. Né? Então, o meu manual talvez não sirva para você, o seu não vai servir para mim. Né? Então, é a palavra revelada que o Senhor quer que você leve para a igreja. Né? Então, você precisa buscar no Espírito Santo, né? E debruçar na palavra e ouvir, estar sensível à voz de Deus. Né? Então, isso mudou completamente. Porque quando você está num pequeno grupo, você vai direcionar uma célula e tal, você já tem ali o que você vai fazer. Sim, você leva uma palavra, muda algo no seu cotidiano, você compartilha com o grupo. Mas quando você vai levar para a igreja, é um direcionamento que é o Espírito Santo que está dando. Exatamente. Não é você, esquece você. Então você não morre. Exatamente. Você morre. Você pode ser o mais intelectual possível, você pode ter mais de 1000 diplomas, só que quando você está ali em cima, você morre para tudo isso. E você vai deixar Deus te usar. Exatamente. Né? Então, eu sinto isso. Não sei se você percebe, porque eu falo, às vezes, você se torna uma burra quando você está ali em cima, porque se você achar que é você, esquece. Você vai realmente ser burra. Porque você tem que dar espaço para o Espírito Santo. Com certeza, porque senão vira uma palestra. E não é uma palestra, é uma ministração. Você vai ministrar o coração das pessoas. Exatamente. Então, assim, por mais intelectual... Paulo, se a gente for ver Paulo, né? Paulo, ele era totalmente intelectual, mas quando ele começou a falar de Jesus... Ele começou do zero, ele não sabia nada. E ele falava a linguagem e ele falava ali. O que as pessoas simples precisavam ouvir. Sim, né? sim. Por mais intelectual que ele fosse, ele voltava lá e falava exatamente o que as pessoas precisavam ouvir e do jeito simples que elas entendessem. Né? Então, a gente tem que separar isso. Né? Então, é isso que a gente tem que ficar ligado. O que o Espírito quer que eu fale? Né? Não sou eu. É o Senhor, é o Espírito Santo. Sim, sim. Então, essa sensibilidade muda tudo quando você tem a unção, quando você é direcionado para o que Deus te chamou para fazer, né? Sim. Então, essa construção que a gente vive, e eu creio que isso é diário, isso vai ser para sempre. Né? Toda vez que você subir ali, você vai ter um frio na barriga, Sim. Né? Você vai sentir tudo, não é? Então, assim, é gostoso, é maravilhoso. É difícil, não é fácil. Não é fácil, porque assim, você mistura, né, o emocional, o espiritual, daqui a pouco você fala, meu Deus, né, é muito nervosismo. E eu não tenho facilidade para falar em público, nunca tive. Mesmo nas reuniões e tal, por mais que eu sou muito expressiva, mas eu não gosto de falar em público, eu tenho vergonha. Eu sou muito comunicativa, mas aqui, eu e você. Sim, mas falar que tem plateia, eu já fico... Já dá um friozão na barriga. Já fico incomodada. Sou dessas também. Eu não sou fria, eu sou muito emotiva. Né? Igual o pastor Daniel, eu brinco com ele, porque ele é bem frio, ele é bem tranquilão.
né? Eu não, eu fico, às vezes a gente fica reparando muito, a gente sai do foco. Você tem que ser mais centrada quando Sim. você vai fazer uma ministração, né? Então, é isso que a unção, ela traz essa sensibilidade pra gente, Sim, né? sim. De que você precisa morrer todos os dias um pouquinho, né? E deixar que Deus cresça e você floresça do jeito que Ele quer e não do jeito que você acha que tem que ser, né? Ou com as suas crenças, com o seu jeito. É do jeito dele. O nosso jeito vai tudo pro ralo e Ele que vai orquestrar nossas vidas, né? Sim, com É certeza. E você falou, você é casada, você é mãe de família, você trabalha, né, dentro do ramo econômico, né? Você trabalha em um banco, tudo tal. E você, além de tudo isso, você também é pastora. E como que é para organizar tudo isso? Porque ainda tem que ter o tempo com Deus, tem que parar, ter o tempo para ouvir Deus, né? Para você falar com Deus. Como que você faz para organizar tudo isso daí? Olha, Rê, eu só consigo, né? Eu sempre falo isso por Deus, em primeiro lugar. E segundo, porque eu tenho um anjo na minha vida, que é a minha tia. Essa titia, né? Que todo mundo chama de titia. Quando eu vim morar com ela, eu morei, né? Um tempo com ela. E ela sempre falou, quando você casar, eu vou trabalhar com você. E eu ficava assim, como assim? Ela falou, vou cuidar de você. Porque ela teve 2 meninos, ela não teve nenhuma menina. Né? Então ela cuidou de mim como se eu fosse a filha dela. Né? E a minha mãe também sempre me apoiou muito, com tudo que eu vou fazer, minha mãe traz as crianças, eu faço pra você. E essa minha tia, ela trabalha com a gente já há 11 anos. Né? Então, desde que a Lorena nasceu, ela está com a gente. Ela vai todos os dias pra nossa casa. Né? Quando eu casei, ela ia 2 vezes por semana, me ajudava. Né? Então, lavar, passar, as coisas da casa. Então, ela sempre cuidou dessa parte. E até hoje, ela cuida das minhas filhas como a mãe das minhas filhas, né? Às Isso vezes, é um privilégio. Um privilégio. E, assim, é uma pessoa que respeita todos os nossos princípios, né? Ensina as crianças do jeito que a gente quer que seja ensinado. A gente está ali com ela. Agora o home office é maravilhoso, porque a gente participa do dia delas, né? Mas a Lorena foi praticamente criada por essa minha tia, porque a gente sempre trabalhou muito, eu e o Daniel. Né? Sempre trabalhou, estudou, né? E a gente acorda muito cedo também. Eu falo, enquanto eles dormem, a gente já faz um exercício, a gente já adianta as nossas vidas, quando as crianças dormem. Então, a gente acorda sempre 6 da manhã, todos os dias, eu e o Daniel. E a gente tem o nosso tempo com Deus logo cedo. Né? Então, 6 da manhã é o horário que a gente está ali, fazendo o nosso devocional, orando, buscando ao Senhor. E depois vamos fazer as atividades que a gente tem que fazer. Ou ele vai pra rua correr, ou eu. A gente sempre faz esse revezamento. Né? E a parte ministerial, eu consigo por essa ajuda que eu tenho. Então, eu não tenho que no final de semana ter que cuidar da minha casa, porque a titia já faz isso, né? Tem uma outra pessoa também que vai uma vez por semana. E a gente concilia isso muito bem. O Dani, ele veio de uma família que ele sempre teve alguém que ajudasse. Então, quando a gente casou, eu achava um absurdo a gente pagar uma faxineira. Ou até a minha tia que ia lá fazer as coisas, eu falava, muito caro. Ele ficava assim, o tempo, ele me ensinou isso muito cedo. Os primeiros meses de casado, ele falou, o tempo que eu estou com você, eu quero ficar com você. Ele ama tempo de qualidade, Daniel. Então, ele sempre exige isso de mim. Eu quero um tempo de qualidade com você. Então, ele falou, o dinheiro que ele falava, eu deixo de comer em qualquer lugar, levo marmita, mas eu quero alguém para limpar a nossa casa, porque eu não vou lavar banheiro. Tipo, ele sempre teve alguém lá com ele, na mãe, que ajudava. Então, assim, o Daniel não foi criado, vamos lavar banheiro. Ela não chama, porque até no encontro com Deus foi um tratamento na vida dele quando a gente foi, né? Primeira vez no encontro com Deus, quando ele foi servir, ele teve que lavar os banheiros e eles montarem o desinfetante lá na época. Então ele ficou meio... Mas ele foi tratado ali. E aí ele falava isso pra mim, assim que a gente casou. Ele falou, amor, o tempo que é nosso. Então não quero você lavando banheiro no final de semana. A gente deixa de fazer algumas coisas, porque tem casais que preferem juntos até lavar um quintal juntos, lavar um banheiro. Eu acho legal, mas pro Daniel isso não encaixa.
Então ele preferia tirar o valor de algumas outras coisas que nós podemos fazer, mas para estar ali com alguém que me ajudasse no dia a dia na casa, né? Então eu desde que eu casei, é que a minha mãe também já era assim. Minha mãe falava assim, vocês precisam estudar. Então, minha mãe sempre cuidou muito da gente, de falar, vai estudar, vai fazer as coisas de vocês. Então, a gente acordava 7, 8 horas, a minha mãe já tinha feito café, a gente sentava, comia, né? Sempre teve isso na minha família, de sentar à mesa, comer juntos, né? Então, eu tenho certeza que eu só consigo fazer tudo isso hoje, mesmo trabalhar fora e estar atuando no ministério, né, desse jeito, porque eu tenho a minha tia e a minha mãe, que me ajuda muito, muito. Minha mãe liga, às vezes, traz as crianças para cá, né? Então, esse contato com a minha família, estar perto, é tudo na minha vida, né? Senão eu não conseguiria. E organização. Eu e o Daniel, nós somos bem organizados, né? Se a gente tem um acordo, a gente acorda cedo, 6 horas. A gente acorda cedo. Se a gente vai dormir mais tarde, a gente fala amanhã a gente não vai treinar. Então, a gente tem esse equilíbrio, né? A gente fala, o corpo precisa de descanso. Hoje mesmo foi um dia que a gente falou, hoje não dá pra gente acordar cedo e nem ir treinar. Porque a gente veio de uma semana... Final de ano é fogo. Não, foi uma semana assim que nós fizemos muitas coisas, participamos de muitas confraternizações de pequenos grupos, o pessoal convida, você vai. Então teve a confraternização da empresa também que eu trabalho, ele também levou as crianças para lá. Então assim, foi uma semana muito puxada. E ontem a gente teve também um almoço em casa com alguns casais, né, da igreja, do aniversário da Manu. A gente já comemorou ontem, porque ontem mesmo era o dia, né? E aí a gente tem essa vida muito ativa. Muito ativa. Só que hoje a gente precisa dormir até 8h30, 9 horas, né? Porque a gente tá home office, não precisa pegar trânsito para trabalhar, a gente se loga ali às 9, 9 e pouquinho. E aí eu falei, a gente precisa descansar. Então a gente tem esse equilíbrio e é tudo muito acordado, né? A gente não fica triste o dia que você não pode treinar. E a gente não gosta de ir à academia, a gente gosta de fazer mais exercícios na rua, justamente para não ter esses horários, porque os nossos horários são diferentes, né? Então a gente vai encaixando. E o ministério, quando veio, a gente teve essa preocupação, né? Será que a gente vai dar conta? Né, mas graças a Deus os nossos pastores eles entendem muito isso, né, que é o apóstolo, a pastora, o pastor G, a pastora Edna. Então eles estão em outra fase da vida, né, e eles entendem muito a gente, que nós temos crianças que o nosso ritmo hoje é diferente do ritmo deles, né, mas a gente tá para ajudar, né, no que a gente o que é possível, porque tem coisas que realmente não dá, né? Acho que até com você tem coisas que falam, hoje não dá, para chegar tão cedo, né? Então tem que ter essa logística de pegar as crianças, levar na avó, né? A gente ainda não consegue estar nos 2 cultos de domingo, justamente por causa das crianças. Né? Você vê, as crianças, elas estudam a semana inteira e chega final e sábado a gente tem PG, né? Então assim, nós somos cobrados, eu acredito que vocês também são. Então assim, é toda uma logística, né? Por eles também. A Lorena já tá numa fase, a Lorena tem 11 anos, que ela quer o tempo com a gente, né? Quando tem muita coisa, ela fala, mãe, quando que a gente vai almoçar no shopping? Juntas, eu quero ficar com você. Então eu pego o horário de almoço ali nos dias que eu tô de home, a gente vai juntas, eu e ela fica ali, nosso tempo, né? E tem coisas que acontecem, né? Até a pandemia mesmo, eu creio que veio para ajustar essas coisas, né? De trazer as mulheres mais para perto, para a família, né? E eu vivi muito isso nos 2 anos, né? Tinha momentos que a minha tia não pôde vir. Eu tive que lavar, que cozinhar, passar, e a Manu era pequenininha, né? Eu estava amamentando ainda a Manu. Então, eu sei, a pandemia para mim foi algo que Deus construiu uma nova mulher. E eu sei que esse tempo que Deus construiu essa nova mulher foi me preparando também para o ministério. Porque se eu não tivesse tido esse tempo dentro de casa, com a minha família, entendido o que era, talvez o meu não teria dado um sim tão rápido para o ministério, teria esperado mais. Mas Deus me destruiu, assim, na parte que eu imaginava que seria a minha vida profissional, porque eu sempre pensei em ser uma executiva, né? Eu sempre pensei muito na minha vida profissional. E você foi, né? Você é ainda, né? Eu sou, mas assim, eu sempre pensei muito nisso, em carreira, né? A parte de, ministerial eu sempre vou ajudar, quando der, mas não é assim. Ali na pandemia, no tempo que eu vivi,
Deus me mostrou que era o contrário, né? Que eu tinha que me frear nesse lado e me dedicar muito mais nesse. Que era isso que ele estava indicando, que é isso que eu tinha que fazer. Sim, sim. Né? Tanto que hoje eu sou, né? Na verdade, eu não falo que eu não sou nada, eu estou. Né? Eu sempre falo, eu estou como, né? Eu estou lá como a superintendente da área e eu sei que foi Deus que me colocou ali. Então eu nunca tive muita vaidade com as coisas, porque as coisas foram acontecendo. Sim. Eu nunca idealizei de falar assim, vai ser desta forma, né? Quando eu achei que eu fui mandada embora, né? Do outro banco que eu trabalhei quase 13 anos. E eu tinha passado nesse processo seletivo no banco que eu tô hoje, antes de ser mandada embora. Só que eu ia ter que pedir as contas. Só que aí quando eu voltei, eu conversei e tudo, né? A gente já tinha um alinhamento que eu não queria mais ficar no mercado financeiro. E aí eu fui mandada embora. Só que aí quando eu fui mandada embora, essa vaga que eu tinha passado, antes de voltar, em maio de 2020, descongelou a vaga, porque voltou a pandemia. Tava Saiu da parando pandemia. a pandemia, né? Saiu da pandemia. Aí eles me chamaram. Aí eu orei, né? E o Dani até falou, amor, esse tempo que você ficou em casa foi muito bom pra gente ver também que tem coisas que Deus quer te mostrar que não é o que Ele quer que você faça. Tipo, estar em casa, às vezes eu trabalhava 24 horas, porque eu era aquela que queria ficar o tempo todo limpando a casa, arrumando tudo. Eu ficava menos tempo com as crianças. Quando eu estava 100% em casa, eu fiquei só 3 meses. Eu não passei no teste. Do que quando eu estou trabalhando. Porque quando a gente está trabalhando fora, pelo menos eu tenho uma rotina. Sim. De chegar. Aí, agora, eu chego em casa 7h30, os dias que eu vou para a empresa, eu vou ficar com as crianças. Os dias que eu tô de home office, eu levo na escola, eu almoço com elas. Sabe, a gente tem o tempo nosso do café da tarde, à noite a gente tem o nosso tempo. Mas quando eu estava em casa, esse tempo que eu fiquei, eu não parava, um minuto. Aí eu ia olhar e falei, meu Deus, eu não tive um tempo com as crianças. Então, assim, eu admiro muito as mães que está em casa, que eu falo que trabalha em casa e tem esse controle, sabe? De falar, agora é a hora de eu ter o meu tempo com meus filhos, agora é a hora de eu fazer isso. Porque não sei se é porque eu não tive isso, nunca consegui estar 100% em casa, que eu não sei lidar com isso. Eu não sei, eu fico perdidinha. Quando eu tenho que fazer almoço, quando eu tenho que cuidar das crianças, quando eu tenho que fazer tudo, eu fico desesperada. Ir pra pia, fazer um almoço, assim, eu já fico com o coração acelerado. Meu Deus, eu tenho que fazer um almoço pra 10 pessoas, eu já fico desesperada. Nem dorme, né? Não, eu tenho que acordar muito cedo. Igual ontem o pessoal ficou, você que fez as saladas, tudo. Eu falei, fui eu, mas eu acordei muito cedo. Então a gente foi ao culto à noite, a gente não foi de manhã, porque a minha mãe não treinou a gente para isso. Minha mãe sempre falou, eu faço tudo e vocês estudam. Então eu sempre ouvi isso assim da minha mãe. Eu faço tudo, mas você vai estudar. Né? Então eu e minhas irmãs, a gente cresceram desse jeito. Né? De tendo tudo ali, minha mãe sempre fez tudo por nós e vocês vão fazer o que vocês quiserem, né? Vão ser alguém. Minha mãe sempre falava, eu não quero que vocês façam do mesmo jeito que eu, porque com esse monte de filho eu não tenho escolha. Né? Era outro tempo. E por nascer num lugar que não tinha muita informação, a minha mãe, ela teve bastante filho e sofreu para nos criar. Mas só que a educação, ela sempre falou, educação. Então eu fui criada assim. Então eu tenho essa dificuldade hoje de falar, não, você é do lar. Se hoje eu preciso fazer isso, eu vou ter um pouco de dificuldade. Né? E eu admiro as mulheres que fazem isso e tem uma rotina, e tem uma qualidade com os filhos. Eu acho que essas mulheres merecem o Oscar, cara. Porque... demais. Eu acho que é meio que necessidade, né? Acho que se, de repente, em algum momento você se vê nessa situação, você vai acabar se moldando. Sim. Porque acaba se moldando, não tem como, né? Porque, sei lá... adaptando. Né? Se você acaba entrando ali no jogo, porque não tem muito o que fazer. Né? A gente tem que ir dançando conforme a música, né? Você vê, a gente passou por uma pandemia... Cara, a gente ficou aí 1 ano dentro de casa, né? E só dentro de casa... E foi um tempo maravilhoso para as famílias. Pra mim, olha, pra minha casa foi. Foi um tempo que eu sofri muito para aprender como que uma mulher precisava administrar tudo isso, mas trazer essa essência da mulher dentro de casa, para mim, foi uma construção. Por isso que eu falei, nasceu outra mulher. Sim, sim. Né? Até olhar para o ministério, eu olho diferente depois da pandemia.
né, de falar que Deus quer construir algo em mim através dali, né, desde tudo que a gente passou, olhar diferente para as coisas. Eu acho que isso, todos nós fomos reconstruídos durante a pandemia para olhar pro reino tá bem diferente, né, e assim, mesmo eu estando no meio no meio de pessoas que têm muito dinheiro, eu lido com pessoas que têm muito dinheiro, pessoas mais simples, né? Eu vim de uma família simples, mas assim, você começa a ver que o dinheiro não tem sentido. Se você não tiver Jesus na sua vida, se você não tiver uma base familiar sólida, se você não tiver um tempo com Deus, se você não conhecer o Senhor que você serve, se você não tiver um coração grato pelas coisas, dinheiro não vale nada. Não adianta nada você ficar sempre na corrida dos ratos que eu falo, e você acaba vendo que a felicidade não é naquilo, né? Você não precisa de nada disso, né? Você tem Deus vai suprir todas as suas necessidades. Deus, ele fecha o buraco. Exato. Então, assim, é uma construção, e tudo o que nós construímos foi sem apego. A gente não tem apego, né? Eu e o Daniel, muitas vezes a gente saía, dava a chave da nossa casa e ficava, o pessoal vai fazer as células lá, o pessoal tem cópia até hoje da nossa casa, a chave. Assim, a gente sempre foi muito desapegado com isso, né? Então eu creio que a construção onde está o seu coração? Né? Então Deus sempre quer dar o melhor para os filhos dele, para nós. Ele sempre quer construir em nós algo para a eternidade. Aquele versículo de Lucas 16:11 que fala, né? Se você não for digno de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, quem vai confiar as verdadeiras riquezas a nós? Né? Então, assim, a gente precisa entender que a riqueza que Deus nos dá aqui, ela é tão pouca perto da eternidade, perto do que a gente vai viver, perto das riquezas eternas. Né? Então, eu sempre olhei para a parte financeira dessa forma, e o Dani também. Nós somos muito desapegados. Então, as coisas acontecem natural. Vai acontecendo, a gente vai vivendo, a gente não fica hoje, preocupado com o que vai acontecer amanhã. Não, vamos viver o que a gente está recebendo hoje do Senhor, né? Porque o amanhã pode ser tudo diferente. O que aconteceu na pandemia, se estava tudo bem, daqui a pouco volta todo mundo para casa e tudo fechado, nada mais acontece, né? Então muda as coisas muito fáceis. Então, acho que essa pandemia veio para realmente abrir os nossos olhos, né? E embora a gente já tinha esse conhecimento, mas isso ficou muito marcado. Né? Muito marcado e muito mais visível, né? Do que a gente pode ser hoje, amanhã não mais nada, né? Mudar tudo. Vamos agora para as perguntas do pessoal. A gente tem umas perguntas aqui. Já falamos muito, já é 9h30. O Caleb perguntou assim, de onde surgiu a sua paixão por economia? Foi no primeiro ano da faculdade, quando eu comecei a fazer o estágio no Unibanco. E eu não sabia o que era economia, viu, Caleb? Eu comecei a fazer economia porque eu queria trabalhar no banco e eu queria fazer uma faculdade que me desse um emprego. Essa era a verdade. E eu vi as vagas, eu vi que a administração era muito apertado para passar. O que eu fiz? Vou colocar economia. Aí depois, no segundo semestre, eu pego e mudo, porque muita gente... Aí a amiga minha falou, coloca economia, porque depois você pode transferir. Aí foi assim que eu fiz. Aí eu fui fazer economia sem saber o que era economia, não tinha a mínima ideia. Só que aí no primeiro ano do curso, que eu entrei no estágio já, que eu até comentei, eu comecei no estágio muito cedo. Então, com 6 meses, já tinha entrado para fazer estágio no banco. Eu comecei a ouvir derivativos, essas palavras de um moço que ficava ali naquele mesmo ambiente. E eu fiz derivativos, o que é isso? Eu comecei a pesquisar o que era derivativos. Isso eu tinha 21 anos, hoje eu tô 40, né? Porque faz tempo, 19 anos. Aí eu comecei a ver o que é derivativos, Eu comecei a pesquisar. Eu falei, legal isso, né? E aí, quando foi no segundo ano da faculdade, a gente tem uma matéria que fala sobre micro e macroeconomia. E entrou, né, sobre o que era a parte de commodities, a parte de derivativos. Aí eu me apaixonei.
Né? Foi aí no segundo ano da faculdade que eu me apaixonei por economia, por derivativos, investimentos. Eu falei, no segundo ano eu falei, é nisso que eu quero trabalhar. E aí eu comecei a buscar dentro do banco que eu trabalhava a área que cuidava disso. E eu sempre fui assim muito focada. Senhor, eu quero isso. Eu oro e vou atrás até conseguir. Tem que falar com o presidente. Mando e-mail pro presidente, não tenho problema com isso, de ir lá conversar e falar o desejo do meu coração. Eu sempre brinco com os funcionários, né? O não a gente já tem. Exatamente. Luta por um sim. Né? Então, eu sempre falo isso, sempre vai lutar pelo sim, e se for o desejo do Senhor para a sua vida, vai acontecer. E foi assim, eu sou realmente apaixonada pelo que Deus colocou na minha vida, porque não fui eu e foi Ele que me direcionou em tudo. Top. Tem mais uma pergunta aqui da Lucy. Qual a sua opinião sobre empoderamento feminino, mulheres se destacando em várias áreas, em várias carreiras diferentes? Bom, eu acredito muito o que está em Provérbios 31. Né? Para mim, foi aquela mulher que o Senhor construiu. Né? E quando a gente vê lá em Gênesis que o Senhor fala que eu vou te dar uma ajudadora idônea. E a palavra idônea, ela é completa. Ela fala que a mulher, ela pode fazer algo o que você quiser. A palavra idônea, se você pesquisar o significado, ela vai falar que você pode fazer o que você quiser. É mais ou menos isso, a interpretação da palavra idônea. É uma mulher que você pode construir algo em você, mas que está em Deus. Porque foi essa essência que Deus deu para nós. E o que o diabo fez? Ele usou quem para pecar? A mulher, todas nós ouvimos, mas a mulher pecou, foi Eva. O pecado foi a partir de Eva. Só que o diabo, ele sabia o poder que a mulher tinha. Ele não ia fazer isso com o homem. É lógico que ele ia usar a mulher para fazer isso. Porque ele sabia o poder que a mulher tinha de influenciar, de ajudar. Então ele usou isso. E quando ele usa isso, nós ficamos rotuladas. De que nós não éramos nada do que Deus nos criou para ser. Que nós não podíamos isso, que nós não podíamos aquilo. Né? Então eu vejo assim que até na Segunda Guerra Mundial as mulheres não podiam comprar, não podiam fazer nada, até terras tinha que ser no nome do marido ou no nome. Sim. Só que aí o que acontece? Quando Jesus veio, ele veio para acabar com esse rótulo. Ele usou ele poderia usar quem ele quisesse para vir. Só que quem Deus usou? Uma mulher. Justamente para falar, eu vou tirar tudo o que estão falando que vocês não podem ser, porque vocês podem ser tudo o que vocês quiserem ser. Não é isso o meu corpo, minha regra, não é nada disso. Mas é assim, se vocês quiserem ser um astronauta, você pode ser. Por que não uma mulher não pode ser um astronauta? Mas tudo que a gente vai fazer na vida tem consequências. Eu creio que a mulher, quando ela está disposta a ser um astronauta, ela tem que entender que a carga dela talvez vai ser muito mais pesada do que para um homem. Porque ela tem que conciliar muitas outras coisas que talvez o homem não tenha. A maternidade, né, o emocional. Mas assim, Deus nem em nenhum momento falou que nós não podemos ser. Né? E quando Jesus veio, ele quebrou tudo isso e é aquela mulher de Provérbios 31, que você pode ser empreendedora, você pode comprar, você pode vender. Sim. Se a gente vê Provérbios 31, ele descreve tudo que a mulher pode ser. Ou seja, você pode ser o que você quiser, que Deus quer que você seja. Não fora da palavra. Né? Não estou falando aqui de mulheres que fazem coisas que não está no coração do Senhor, que não é direcionada por Deus. Mas talvez mistura muito isso. Né? A mulher empoderada. O que é a mulher empoderada? Né? A mulher empoderada para Deus é aquela mulher que ela está no centro da vontade dele. Exatamente. Você entende? Não é porque a gente trabalha fora que você é menor ou melhor do que aquela que está dentro de casa. Que às vezes você trabalha dentro da sua casa, você tem menos tempo para o seu marido, ou vocês discutem tanto ou não, do que aquela que trabalha fora. Ou aquela que trabalha fora não dá nada de atenção pro seu marido, que aquela que chega, a comida tá pronta.
Exato. Acho que tudo tem um equilíbrio. Sim. Né? Então, assim, esse empoderamento feminino, eu vejo que o inimigo, ele distorce tudo que o Senhor fez, o que o Senhor construiu. Né? E o Senhor não quer que nós sejamos pessoas que não pode abrir a boca, que não pode falar, que não pode ter o nosso posicionamento. Né? O Senhor, ele nos construiu para ser influenciadoras do reino de Deus, para ser ajudadoras dos nossos esposos, nosso marido, né? E tem pessoas que também não querem casar, né? Paulo fala, né? Se não quiser, não faça, né? Mas e essa mulher também não vai ser menos ou pior do que aquela que tem família, né? Então, eu acho que esse empoderamento confunde com o que o diabo quer que as mulheres sejam, né? Que brigar por posições com o homem. Tem coisas que o homem sempre vai fazer melhor que a mulher. Sim. Dirigir, por exemplo. Eu falo, eu nunca vou dirigir melhor que meu marido. Tem mulheres que dirigem melhor que homens, mas são exceções. Sim. Se a gente pega uma estatística, a gente vai ver que os homens são melhores no volante. Não adianta a mulher falar, eu sou melhor. Não é, gente. Você pode ser. Mas estatisticamente é provado de que o homem dirige melhor que a mulher. Sim. Você entende? Então, mesmo a parte física, né? A parte de performance no esporte. Mas tem o futebol feminino, não investem, não sei o quê, fica questionando isso. Eu falo, mas a gente não pode medir forças com o homem. A performance do homem vai ser sempre melhor, porque os músculos dele são diferentes. O Senhor os construiu assim. Sim, exatamente. Né? Então, a mulher tem que entender até onde você pode, o que você pode fazer. Quer ser executiva, diretora, vá. Mas também não esqueça que você tem um papel dentro da sua casa. Exato. Com seu marido, com seus filhos, com seus familiares. Você vai saber conciliar tudo isso? Se souber, amém. Se não, vê o que é mais importante. E o mais importante é a família. É o que eu falei. Se hoje eu não tivesse alguém que me ajudasse, estivesse junto comigo, eu iria optar para ficar com a minha família. Sabe? Para desconstruir tudo que eu idealizei que eu seria. Não, eu vou ser o que o Senhor quer que eu seja. Exato. Porque não é mais o que eu quero, é o que Ele quer. Por mais que doa, mas você vai construir isso. E isso, para mim, empoderamento feminino é estar no centro da vontade de Deus e ponto final. Porque estando ali, você vai poder fazer o que você quiser. Diante do que Deus colocar para você fazer, entende? É isso. Nossa, glória a Deus. Top. A pergunta agora é da Rebeca. Como dar conta da vida corrida? Rebeca, assim, eu acredito que a minha vida é corrida, realmente, mas isso é uma essência até minha. Eu não conseguiria Você ser gosta diferente. de correr, né? Não, literalmente. As maratonas da vida. Não, assim, não é só corrida no fato de... Porque eu gosto de correr, mas a minha vida é agitada mesmo, né? Eu começo cedo, como eu falei, 6 da manhã, já começo com o meu devocional. O dia que eu vou correr, eu já estou ouvindo a Bíblia, eu estou ouvindo ministrações. Né? Então, não paro, eu estou no carro, eu estou orando, eu estou falando com o Senhor, eu estou ouvindo. Né? Eu chego no meu trabalho, faço meu trabalho, nos momentos que eu estou ali concentrada, eu estou ouvindo um louvor, né? Então, assim, eu consigo ter essa vida corrida, mas de um jeito que não atropela as coisas, né? Aí eu chego em casa, as crianças já estão, né, tomada banho, eu consigo ficar com elas, a gente tem que sair correndo para ir para um PG, né, para fazer uma supervisão, mas a gente tem muito... como é que fala? Organizados, eu e o Daniel. Eu vejo a minha agenda e a agenda dele. Né? Então, porque ele não marca muito as coisas, só fala, e aí, o que a gente vai fazer, o que eu tenho que fazer. Às vezes ele marca alguma coisa, já passa pra mim, mas assim, a agenda é da família, né? Então eu tenho que, como é que fala? Organizar tudo isso. Não é fácil, falar que é fácil, não é. Só que pro meu perfil, se fosse diferente, não seria legal. Porque eu não consigo viver muito parada ou muito quieta. Se eu estou quieta, eu estou com algum problema. Né? Então, é da minha essência. Sim, sim. Mas aquele momento, a gente vai descansar, a gente tem muito isso na nossa família. Apaga. A gente tem muito isso na nossa família. A gente vai os 3 meses, a gente precisa sair daqui desse meio e fugir para algum lugar, descansar. Ou mesmo ficar em casa, só nós 4, e descansar. A gente faz isso. Né? Então, a vida corrida é o dia a dia mesmo, acordar cedo, trabalhar, né? Fazer o devocional com as crianças, ficar juntos, ter um tempo de mesa. Sim, então, é isso, que eu acredito que todos nós temos isso. Né? Acho que talvez a vida corrida é que o pessoal acha, ou que até a Rebeca fala, meu Deus, como ela consegue fazer tudo? É porque são
coisas diferentes, né? Então eu estou aqui na parte financeira, aí eu estou aqui na parte ministerial, aí eu estou aqui fazendo corrida, aí eu estou aqui sendo mãe, são áreas muito diferentes, né? Porque você segue, você é pastora, eu sou pastora e pronto. Eu não olho outras coisas, né? Só que eu não consigo viver assim. Eu preciso ter o meu tempo, eu preciso o metaverso, né? Eu preciso ter outras coisas, né? Não dá pra eu viver só nesse mundo aqui, porque aqui tá acontecendo e eu quero entender também. Sim. E a corrida, por exemplo, que você falou, Rê, é o meu tempo com Deus, é o meu tempo, sabe? Eu preciso de um tempo pra mim. E o pastor Daniel também é assim, ele precisa de um tempo pra ele. Então isso a gente entendeu muito cedo, assim, se ele não pudesse jogar com os meninos, antes ele jogava, né, só que ele começou a se machucar muito, no outro dia ele já ficava mal-humorado, e eu ficava, você precisa ir. Aí ele começou a jogar tênis, aí ele quebrou a clavícula, aí ele parou, e agora ele se encaixou na corrida, e é ótimo, porque é um esporte que a gente precisa das pessoas. Você pode ir sozinho. Sim. Né? Então a nossa vida é corrida, mas é um corrido assim porque a gente faz muitas coisas diferentes. A gente consegue encaixar porque a gente tem ajuda, né? Da minha tia, da minha mãe, da minha família. Igual a gente fez a maratona em agosto, né? A gente ficou aí 5 meses nos treinos. A gente acordava muito cedo, então a gente revezava, um dia eu ia, um dia ele ia. A cada 15 dias a gente tinha um longão de 4 horas. Então ele ficava com as crianças, e eu ia, aí eu fico. A gente reveza muito. Então esse acordo entre os dois, eu acho que é por isso que eu consigo fazer várias coisas diferentes e encaixar tudo, né? Mas é uma delícia. Ó, tem mais uma da Rebeca aqui pra gente fechar. Qual o maior desafio ao se tornar pastora? Maior desafio? Deixa eu ver. Eu creio que assim é o reconhecimento, né, das pessoas, porque de repente as pessoas não viu a construção de tudo o que você fez dentro do ministério. Aí de repente a pessoa só te vê, a pastora chegou agora, como assim? Chegou a pastora, né? Mas não viu tudo que você viveu dentro do ministério, que você construiu. Então essa aceitação, para mim, é a maior dificuldade que eu tenho hoje. Porque as pessoas só vê quando você está no púlpito. Não vê tudo que você já fez, tudo que você não já conhece, né? Obedeceu, já construiu. Você vai ser sempre uma pessoa É uma trajetória, né? Exato, é uma construção. porque assim, é a mesma coisa quando você está no meio profissional, né? De repente você teve uma promoção, né? E aí a pessoa, como teve a promoção? Mas não sabe quantas horas de trabalho você já se dedicou. Sim, sim. Né? E eu vejo que tem muitas pessoas que querem realmente chegar em algum lugar, só que se dispersa com as coisas, não são foco. obedientes, não tem foco, e algo que eu e o Dani a gente sempre coloca nas nossas vidas, assim, o foco. O que a gente pretende fazer daqui a algum tempo? Então a gente vai focar nisso, né? E aí a gente faz o que está no nosso coração para que as coisas aconteçam da melhor forma. Sem pretensão de ser ou alguma coisa, mas com a vontade de fazer o melhor. Rê, faz isso pra mim. Eu vou fazer da melhor forma. Mesmo que eu não tenha pretensão de ser um diretor, mas eu preciso entregar o meu melhor. Só que as pessoas não pensam assim. Elas querem ser algo, mas não querem construir nada. Né? Então eu creio que essa construção e o maior desafio é que as pessoas entendam que ninguém está em algum lugar por acaso. Que o Senhor colocou porque ele viu o fruto e que você também fez algo com excelência para Deus. Né? Então, para mim, essa é a maior dificuldade que eu vejo hoje. Não que eu precise disso, sim, não, mas a gente sente estas coisas. Quando a gente vai fazer parte de um perfil, né? Você fala, se sente a aceitação ou não? Né? Você sente de falar assim, como assim? Mas porque a pessoa nunca te olhou, nunca te viu, só que agora está te vendo no púlpito. Aí a preocupação, mas por que a Renata? Por que o Sandro? Por que a Silene? Por que o Daniel? Por que o pastor G? Por que a pastora Edna? Sim. Mas eles não viveram,
não sabem a construção que tiveram. A caminhada, né? Todas as obediências, coisas que a gente deixou de fazer com as nossas famílias para estarem ali servindo, obedecendo, né? Então, para mim, essa é a maior dificuldade. Ai, amei o nosso papo, amei. Nossa, foi muito legal. Ah, foi legal, eu gostei bastante. Muita coisa. Queria que você desse aí as considerações finais pra gente encerrar. Bom, Rê, é um prazer, né, estar aqui com vocês, foi muito bom. E as considerações, assim, que eu falo para todos os jovens, até que conversa comigo, às vezes algumas meninas vêm perguntando algumas coisas, eu sempre falo para elas, não tire o foco de Cristo. Porque você tendo foco em Cristo, todas as outras coisas que acontecerem ao seu redor, mesmo as vozes que você ouvir, você não vai se desviar do caminho do Senhor. Então tenha um único foco, Jesus. Jesus na sua vida, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Não se deslumbrar com as coisas, porque eu vejo muitas pessoas que cresceram com a gente, que estavam na igreja muito bem, mas quando começa a ter contato com uma vida melhor, com dinheiro, eu sempre quando começa a ganhar mais 5 mil, eu sai da igreja. Falo, cuidado, gente, né? A gente às vezes tem esse padrão de falar, a pessoa começa a ganhar bem, começou a ganhar 5 mil, já fala, agora essa igreja, o banheiro não é legal, a cadeira não é boa, tá dura, eu quero ir para uma igreja que tem um conforto melhor, né? E glória a Deus que a nossa igreja é uma igreja de palavras, né? Uma igreja que é construída ali, a base, que é palavra, né? O apóstolo, ele é uma pessoa direcionada mesmo por Deus e é palavra. Então, se você não quer a palavra, você não vai se sentir confortável na nossa igreja, né? Não é só um banquinho estofado que vai te fazer permanecer que te alimenta. Que te alimenta, porque você precisa de muito mais. Exatamente. Vai chegar uma hora que você pode até mudar de igreja e ir para outro lugar, só que aí você vai sentir falta disso, né? Porque essa é a essência. Então, é isso que eu deixo. A minha consideração é não tire o foco do Senhor, né? Não se deslumbre com o mundo. Mesmo que você tenha condições financeiras, não esqueça das suas origens, de onde Deus te tirou, como Ele construiu você para você chegar e estar assim hoje, né? Então, essas as minhas considerações. Obrigada, pastora. Imagina. Foi top ter você aqui hoje com a gente. Eu que agradeço. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Mais um podcast. Deus abençoe vocês. E é nóis. Tamo junto, galera. Boa noite. Obrigada.